Bom dia, meu irmão. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso tempo de culto, de exaltação ao nosso Deus e de pregação da palavra. Já estivemos juntos na escola dominical, já estivemos juntos na reunião de oração. É bom podermos estar uns com os outros, mesmo que através apenas destes meios digitais. A Igreja de Jesus é o corpo de Cristo na Terra. Para isso, ela tem a responsabilidade de ser cheia do Espírito Santo, manter a sua santidade e, desta forma, mostrar Jesus àqueles que estão à nossa volta. Essa responsabilidade continua presente e continua sendo nossa, mesmo neste tempo de dificuldade que estamos a viver. A Igreja precisa ser, no meio da quarentena, um exemplo e um testemunho, sal e luz. Nós precisamos continuar a mostrar Cristo nas nossas vidas. E é isso que nós vamos cantar agora, como oração inicial neste culto. Mostra Cristo. Prepara os nossos corações para receber. Quebra o solo duro em nós, ajuda-nos a crer. Tua palavra vai plantar, vai florescer. Nós queremos sempre ouvir tua verdade, ó Deus. Mostra Cristo, mostra Cristo. Deus revela-nos tua glória através da tua palavra, até todos confessarem que és Senhor. Tua palavra é viva luz na nossa escuridão. Guarda-nos das tentações dos simples sábios pais. É pão para quem tem fome, liberdade dá.
Mostrar Cristo é a nossa responsabilidade como igreja. Deve ser a nossa oração e é bom que nós possamos cantar isto, mas pensando naquilo que estamos a dizer. Até quando? Esta é a pergunta talvez das mais frequentes deste momento que nós estamos a viver. Eu diria que é a pergunta que nós ouvimos de quase todas as pessoas. É uma pergunta que eu tenho ouvido muito como profissional de saúde. As pessoas acham que de alguma maneira nós temos mais informação do que aquela que é dada na mídia e então estão sempre a perguntar-nos até quando? Até quando é que nós vamos ficar em quarentena? Até quando é que nós vamos estar limitados às nossas casas? Até quando é que vamos ter que esperar para que surja um tratamento que seja realmente curativo? Até quando é que nós vamos ter que aguardar para ter uma vacina que permita a proteção? Até quando é que aguardaremos para poder abraçar novamente os nossos queridos? Até quando é que nós vamos poder voltar à vida normal? Até quando é uma pergunta que tem a ver com o tempo. Nós fomos criados por Deus para viver nesta realidade de espaço e tempo, mas depois que o pecado entrou na humanidade e nós ficamos limitados na nossa vida e temos a perspectiva da morte, o tempo passou a ser uma coisa com a qual nós lidamos com muita dificuldade. Há momentos em que o tempo parece que passa depressa demais. Nós queremos que as coisas demorassem e de repente elas terminam. Mas há momentos em que o tempo parece que nunca mais acaba. E sobretudo quando estamos em sofrimento, quando estamos em dor, quando estamos em angústia, o tempo passa muito devagar. E é nessas horas que nós perguntamos, até quando? A palavra de Deus tem esta pergunta colocada por parte do homem a Deus de forma muito frequente. Nós encontramos isto sobretudo no livro de Salmos, em que o salmista, em muitos salmos de lamentação, pergunta ao Senhor, até quando, Senhor, vais ficar silencioso? Até quando o céu vai ficar escuro? Até quando eu tenho que aguardar para ver a tua salvação? Até quando tu vais permitir que os ímpios continuem prosperando? Até quando é que aqueles que me fazem mal vão continuar a rir de mim e a zombar da minha fé? Até quando, Senhor, nós temos que aguardar pela cura, pela libertação, por ver a tua mão de forma poderosa? Esta pergunta é legítima por parte daquele que está em sofrimento. Mas é interessante nós olharmos para a palavra de Deus e perceber que não é só o homem que pergunta a Deus até quando. Também o Senhor pergunta ao homem até quando. E é sobre isso que nós queríamos meditar um bocadinho hoje na palavra do Senhor. Uma das primeiras vezes em que nós encontramos isto está no livro de Êxodo, no capítulo 16. O povo tinha visto maravilhas extraordinárias da parte do Senhor. Mas assim que surgiram as primeiras dificuldades, o povo começou a ter dúvidas. E o Senhor então disse o Senhor a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e às minhas instruções? O povo tinha tido manifestações extraordinárias de Deus. Nenhum outro povo da antiguidade viu o seu Deus agir de forma tão concreta e específica quanto o povo de Israel. E, no entretanto, continuavam duvidando. E por isso Deus pergunta, até quando? Até quando? Quando chegaram às portas de Canaã, era a hora de entrar na terra prometida. O povo mandou espias e quando os espias voltaram, infelizmente 10 deles disseram, é difícil demais, não vamos conseguir. 2 disseram, o Senhor está connosco, nós vamos ser vitoriosos. Derrotamos o Egito, o que é que são os cananitas? Mas o povo ficou com aqueles que duvidaram. E o Senhor então perguntou, até quando? Este povo me tratará com pouco caso. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Deus estava triste, porque o povo a quem ele tinha dado tanto continuava a duvidar. Continuava a ser um povo incapaz de crer e acreditar naquilo que era o poder do seu Deus. O Senhor estava cansado da mesquinhez da multidão. Ele pergunta, até quando esta comunidade ímpia se queixará de mim? Tenho ouvido as suas queixas desses israelitas murmuradores. Deus está cansado das queixas, está cansado da murmuração, está cansado de um povo resmungão. Então ele pergunta de forma clara, até quando eu vou ter que aguentar as vossas queixas? Quando o povo finalmente entrou em Canaã, passado cerca de uma geração, quando Josué já tem um pouco mais de idade, ele olha à sua volta e vê que o povo não está a cumprir a sua parte da responsabilidade. Não está a expulsar os cananitas como Deus tinha mandado. O povo está a habituar-se aos pecados cananeus. Está a se juntar ao povo da terra. Então a pergunta é feita, até quando vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos vossos antepassados, vos deu? Na verdade, o problema era um só.
o pecado no coração, a falta de santidade, a falta de pureza nas vidas. Por isso, quando nós chegamos aos textos proféticos, o Senhor continua a fazer esta pergunta ao seu povo. Em Jeremias nós lemos Deus perguntando: ó Jerusalém, lava o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando vai acolher projetos malignos no íntimo? O povo achava que podia continuar a pecar no seu coração e que Deus não via. E que bastava ir ao santuário fazer alguns sacrifícios e ficava tudo bem. Mas Deus pergunta: até quando vocês vão continuar com pecado no coração, achando que eu não estou a ver? O Senhor via tudo aquilo que se passava e por isso Ele descreve: tenho visto os teus atos repugnantes, os teus adultérios, os teus relinchos, a tua prostituição desavergonhada sobre as colinas. Ai de você, Jerusalém, até quando continuará impura? O pecado era de tal mal generalizado que tinha contaminado inclusive aqueles que eram os líderes do povo. Por isso em Jeremias nós encontramos: até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões das suas próprias mentes? O povo que vivia nesta realidade não entendia que havia necessidade de pureza diante do Senhor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos episódios claros que mostram a exigência do Senhor. Ele é um Deus maravilhoso e de graça. Ele é um Deus de amor e de paciência e misericórdia, mas Ele é um Deus de santidade e andar com Ele exige que nós entendamos isto. Pensemos em dois episódios, um no Antigo, outro no Novo Testamento, que nos ajudam a perceber isto. No Antigo Testamento, um episódio muito marcante acontece logo na altura da instituição do sacerdócio. O texto bíblico nos diz que, logo no dia seguinte à instituição de Arão e os seus filhos como sacerdotes do povo, aconteceu o seguinte. Levítico capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor, e disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. É um episódio dramático e há alguma discussão sobre o que realmente aconteceu aqui. Olhando para o texto, procurando entender todo o seu contorno, tudo aquilo que aconteceu à volta deste episódio, olhando também para a passagem até ao fim, nós podemos perceber várias coisas. E provavelmente não foi apenas um erro, houve vários erros cometidos aqui. Houve várias coisas que eram contrárias à vontade do Senhor. Primeiramente, fica mais ou menos evidente nesta passagem, lendo o anterior também, que a responsabilidade de entregar o incenso na presença do Senhor era de Arão, não dos seus filhos. Portanto, eles estão a fazer aquilo que Deus não pediu a eles, que Deus deu aos seus pais. Tem a ver com orgulho e vaidade no seu coração. Também sabemos que o incenso que podia ser apresentado ao Senhor não era qualquer incenso. Era um incenso especial. Moisés tinha recebido a fórmula da preparação deste incenso e não era qualquer um que o podia fazer. Mas Nadab e Abiú usaram o incenso comum que tinham em casa, achando que era suficiente. O fogo. O fogo que podia ser usado para apresentar qualquer tipo de sacrifício ao Senhor. Era o fogo do altar que não podia nunca ser apagado. Ele tinha que ser mantido aceso de contínuo. Mas Nadab e Abiú acharam que podiam levar o foguinho que tinham lá em casa, tirar do seu próprio fogareiro particular, onde faziam a sua comida, e aquecer então os seus incensários com este fogo estranho, e desta maneira chegar à presença do Senhor e lhe impor aquilo que queriam, fazendo aquilo que Deus não tinha mandado, com um incenso que não era ordenado pelo Senhor, com um fogo que lhe era estranho. Aquilo que Deus tinha dito que devia ser feito por um, Arão, estava a ser feito aqui por dois, Nadab e Abiú, contrário à lei do Senhor. Na continuação desta passagem, nós também vínhamos a perceber que provavelmente estes dois homens estavam bêbados, estavam influenciados pelo vinho. E por isso o que nós entendemos deste contexto total é que nós temos aqui dois indivíduos que tinham sido separados para o trabalho sacerdotal, tinham sido agraciados por Deus com este privilégio, mas não tinham entendido o valor daquilo que Deus lhes dava. Na verdade, são cheios de orgulho, cheios de vaidade. Eles não respeitam a pureza daquilo que Deus lhes deu para fazer. Eles estão contaminados. E por estarem contaminados, não estão em condições de prestar culto ao Senhor. Eles desprezam o culto de Deus
Eles desprezam o valor daquilo que têm que dar ao Senhor e por isso se aproximam dele sem a santidade necessária. E por isso, a pena aplicada aqui foi a morte. Eles morreram porque não estavam purificados. Quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos episódios semelhantes. Ananias e Safira tentaram mentir à Igreja e ao Espírito Santo e por isso foram fulminados no lugar em que estavam. Mas eu queria ler um texto que acontece um pouco mais tarde, quando a Igreja já está devidamente estabelecida. Acontece entre uma comunidade que era bastante orgulhosa, uma igreja grande, com muitos recursos, uma igreja cheia de dons e que se achava a melhor de todas, uma igreja que tinha muito orgulho de mostrar às outras que era a melhor igreja. E, no entretanto, vejam o que acontecia nesta igreja. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A igreja de Corinto era uma igreja vaidosa. Era uma igreja que estava muito convencida de que era uma excelente igreja e, no entretanto, era uma igreja que tolerava o pecado. Corinto era uma cidade conhecida pela sua libertinagem, pela sua sensualidade. Era conhecida por ser uma cidade de maldade e, no entretanto, até para os coríntios, aquilo que acontecia na igreja era algo considerado pesado demais. E a igreja não sentia o seu pecado. E a igreja não sentia a sua dor. Provavelmente numa mistura de má compreensão tanto da liberdade quanto do amor. Compreensão errada da liberdade que temos no Senhor, porque nós não somos livres no Senhor para vivermos como quisermos viver. Compreensão errada do amor, porque amar o pecador não é passar a mão na cabeça dele e dizer que está tudo bem, mas ser honesto em dizer-lhe: você está em pecado e o seu pecado o condena. E se você não se corrigir diante do Senhor, vai ser castigado. A ira do Senhor está de forma justa sobre aquele que peca. No entretanto, a igreja de Corinto achava que podia viver e aceitar o pecado deste membro sem que isto a influenciasse, sem perceber que, como noiva do Senhor, tinha que ser pura para se apresentar diante de Deus. A solução era uma só: santidade, purificação, sem a qual ninguém verá a Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Mas nós vivemos num mundo moderno e nós somos bastante mais modernos que os nossos irmãos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós aprendemos a lidar com o pecado de forma diferente e hoje em dia o que nós fazemos com ele normalmente é bem diferente. Por exemplo, o que fazemos com o pecado hoje? Nós o racionalizamos, ou seja, nós explicamos o pecado. Nós somos seres mais evoluídos e nós conseguimos perceber porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer. Nós conseguimos entender os motivos e as razões, nós conseguimos justificar as causas e dar as bases. Nós continuamos a procurar circunstâncias atenuantes para aquilo que a Bíblia chama de pecado e que nós dizemos que é algumas falhazinhas que existem na nossa vida. Nós generalizamos. Olhamos à nossa volta e verificamos que talvez uma grande parte daqueles que estão à nossa volta fazem da mesma maneira. Então nós simplesmente nos aquietamos pensando: toda a gente faz assim. Isto é algo comum. Eu não sou assim tão mau. Há gente bem pior do que eu. E desta forma nós acalmamos a nossa mente. Nós embrutecemos o nosso coração. Nós amortizamos a nossa consciência e não deixamos que o Espírito Santo faça o seu trabalho nas nossas vidas. Nós atribuímos responsabilidade. Aprendemos com a psicologia moderna que há muita gente responsável pelo nosso pecado, começando por Adão e Eva e passando pelos nossos pais. Eles foram responsáveis porque talvez não nos deram o suficiente, ou se calhar nos deram demais. Os nossos amigos, a nossa escola, a nossa sociedade, o nosso bairro, a nossa vizinhança, o nosso governo. Tanta gente é responsável. Eu sou só um coitado que estou metido no meio disto tudo e aquilo que eu faço é por causa de tudo aquilo que está à minha volta. Não é isso que a palavra de Deus diz sobre a forma como nós devemos encarar o pecado. A Bíblia nos diz algo bem concreto sobre a forma de nós olharmos para o nosso pecado. E ela diz que o que nós temos que fazer com ele é assumir responsabilidade.
Parar de olhar para o cisco que está no olho do nosso irmão e olharmos para a trave que está no nosso. Parar de nos preocuparmos em encontrar as falhas nos que estão à nossa volta e reconhecer que nós temos aquilo nas nossas vidas que já devíamos ter tirado há muito tempo e que ainda não deixamos que o Senhor trabalhasse. O que a Bíblia diz que temos que fazer com o pecado é arrependermos-nos. Arrependimento, biblicamente falando, significa mudança de entendimento. A nossa mente tem que olhar para o pecado da mesma maneira que Deus olha. Nós temos que perceber que aquela jovem, bela, bonita, sensual, é na verdade uma bruxa horrorosa, maligna e malvada e que está a tomar conta da nossa alma, porque é assim que Deus olha e vê o nosso pecado. Quando queremos perceber o tamanho da malignidade do nosso mal, nós temos que permitir que o Senhor nos leve cada vez ao Calvário e perceber que na cruz está espelhada a verdade do nosso pecado. Nós precisamos confessar. Biblicamente, confessar significa dizer a mesma coisa. É concordar com Deus quando Ele fala a respeito do nosso mal. Não tentar justificar, explicar ou atribuir a culpa ao outro, mas simplesmente concordar com Deus e dizer: Senhor, contra ti pequei, contra ti somente pequei, e fiz o que era mau aos teus olhos. Assim disse o homem segundo o coração de Deus, 1000 anos antes de Jesus, 3000 anos antes de nós, e ele já tinha essa consciência que nós podemos ter quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. O que temos que fazer com o pecado é abandoná-lo. Não apenas mostrar alguma tristeza por aquilo que está errado, não apenas ficar um pouco preocupados por causa das possíveis consequências, porque isto é apenas remorso. O verdadeiro arrependimento faz com que cresça no nosso coração uma sensibilidade, uma verdadeira repugnância ao mal. E nós olhamos para o pecado e mesmo antes que ele esteja próximo sequer da nossa mente, nós olhamos para ele e nós fugimos dele. Porque é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Eu sei que esta mensagem não é uma mensagem de conforto e consolo, que talvez muito de nós queremos ouvir nesta época de pandemia. Mas temos transmitido muitas destas mensagens. Esta também é uma palavra necessária nesta hora. Eu tenho receio que nós olhemos para esta pandemia com muita autocomiseração. Nós estamos com muita pena de nós mesmos, porque estamos fechadinhos em casa e nós não podemos sair, e nós queríamos fazer isto e queríamos fazer aquilo e nós não podemos fazer. Eu tenho receio que olhemos para esta pandemia com muita ansiedade do fim, esperando que ela acabe para que possamos voltar ao normal. Mas qual normal? Temos que olhar para esta pandemia e perceber que é um presente do Senhor para nos ajudar a refletir e olhar para nós mesmos e perceber como estamos. Esta pandemia é um presente de Deus para quando nós nos voltamos para Ele e perguntamos: Senhor, até quando é que nós vamos ter que aguentar isto? Nós pararmos de falar um bocadinho e ouvirmos o Senhor nos perguntar: até quando? Quando o Espírito fala aos nossos corações e nós nos aquietamos, nós podemos ouvi-lo perguntar: até quando? Até quando nós vamos continuar a deixar a nossa hora devocional para amanhã? Até quando nós vamos deixar a oração para apenas os momentos de aflição? Até quando vamos deixar a nossa Bíblia a apanhar poeira? Até quando nós vamos nos preocupar mais com o pecado dos nossos próximos e dos outros membros da igreja do que connosco mesmo? Até quando é que nós vamos esperar para controlar o nosso temperamento e dominar a nossa língua viperina? Até quando é que nós vamos esperar para dominar os nossos olhos e controlar a maldade que existe neles e a sua altivez? Até quando é que nós vamos continuar a esperar para dar testemunho àqueles que estão à nossa volta? Até quando é que nós vamos viver uma vida cristã verdadeiramente eficaz e que faça diferença? Até quando é que o Senhor vai ter que esperar para que nós sejamos sal e luz no ambiente em que nós estamos? Até quando? O nosso desejo é que neste tempo de pandemia, em que nós precisamos ficar um pouco mais fechados, o Senhor possa tomar a sua palavra e verdadeiramente falar aos nossos corações. E em vez de nós reclamarmos por causa daquilo que estamos a viver, percebemos que o Senhor está-nos a dar uma oportunidade. De quando voltarmos e as nossas igrejas puderem novamente abrir as portas, não apenas cheguemos ali com uma sensação de satisfação e de alívio, mas possamos voltar com uma noção da santidade do nosso Deus. Possamos nos reunir como a Igreja Santa, a noiva purificada, de tal maneira capacitados por Deus, vivendo a vida que Ele quer,
que o seu Espírito vai agir no nosso meio como ele nunca agiu antes. De tal maneira que as pessoas possam dizer a respeito da nossa igreja, do local onde nós nos reunimos, Deus está ali. Ali acontecem coisas extraordinárias. Ali há uma presença sobrenatural. Ali há um Espírito que é puro. Ali a mão de Deus está a agir. Que o Senhor use a sua palavra e trabalhe nos nossos corações. Que nós possamos olhar para a sua santidade e o adorar, buscando para nós esta santidade também. Quando olho a tua santidade, ao contemplar teu amor por mim, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz, quando sinto a tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar-te, quero adorar-te. Meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar-te, quero adorar-te. Meu alvo na vida é te adorar. Quando olho a tua santidade, ao contemplar teu amor por mim, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz, quando sinto a tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar-te, quero adorar-te. Meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar-te, quero adorar-te. Meu alvo na vida é te adorar. Nós esperamos e oramos que a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações. Que a busca da santidade seja algo que tome conta de nós. Que a sensibilidade do Senhor àquilo que está à nossa volta e àquilo que se passa em nosso interior possa crescer em cada um de nós. A Igreja do Senhor precisa ser santa. Isto implica na santidade de cada um de nós, para que a comunidade possa ser do Senhor. Pai, nós te louvamos pela riqueza da tua palavra e nós te pedimos perdão, porque temos deixado tantas vezes de ser aquilo que tu queres que nós sejamos. Ó Pai, nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Purifica-nos. Lava-nos, Senhor. Renova em nós o teu Espírito
e faz-nos compreender a necessidade que nós temos de abrir o nosso coração e a nossa mente ao entendimento daquilo que Tu és, da pureza que nós precisamos viver. Dá-nos, Pai, sensibilidade ao pecado e ajuda-nos a ser a igreja que Tu queres, que é sal, que é luz e que faz diferença nesta cidade e neste país. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter estado connosco, irmãos. Logo mais, às 18h30, nós estaremos juntos novamente. Muita gente tem olhado para esta pandemia e tem pensado nela como um sinal do fim dos tempos. Será que é mesmo? Será que esta pandemia significa que Jesus está mais perto? Será que Ele está voltando? O que é que esta pandemia tem a ver com a volta de Jesus? Se você quiser saber, logo mais nós olharemos para a palavra do Senhor e iremos pensar nisto. Até lá, que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós.